E as novas regras da aposentadoria estão deixando muitas pessoas confusas. Nessa semana, a presidente Dilma Rousseff vetou a desaposentação. Isso impede que aposentados que continuam trabalhando peçam o recálculo do benefício. E hoje eu converso com um advogado especialista em aposentadoria, José Ricardo Ramalho, para esclarecer alguns pontos. Oi, José, muito bom dia. Obrigada aí pela tua participação, pela tua companhia, para poder entender por que essa fórmula, as pessoas estão com muitas dúvidas. Então, explica, por favor, para a gente o que é, afinal, a fórmula 85 e 95, para quem ainda não entendeu. Na verdade, bom dia, né, a todos aí. Na verdade, essa regra é uma continha simples. Você tem que somar o seu tempo de contribuição mais a sua idade, isso tem que dar um número. Então, assim, no caso, se for mulher, vai ter que dar 85. E se for homem, vai ter que dar 95. Então, assim, é uma soma, uma soma simples. Você vai, eu tenho 60 anos, 35 de contribuição. 85, mulher, já está na condição de ser aposentado. E com essa nova regra, o que você ganha de benefício é que você foge ali do fator previdenciário, que é poderíamos dizer que é um gargalo, porque ele, na verdade, ele achata muito a aposentadoria. Você fala, a gente, no cotidiano, aí você vê muita gente reclamando, falando o seguinte: olha, contribuir sobre 10 salários mínimos, hoje eu recebo 2, 3. É verdade. São e aí tenta entrar com aquelas revisões e nunca dá certo, é uma confusão danada. E assim, você conseguindo fugir disso, você vai ter o seu benefício na integralidade. Então, se você contribuiu com 10, você vai receber os 10 e vai ter as correções anuais normais. Então, você vai ter menos prejuízo, né? Nós já temos uma pergunta do telespectador, pode me passar, por favor? A Natália de Piedade está perguntando o seguinte: o pai dela morreu há 1 ano e ela quer saber sobre as novas regras, se a mãe dela tem direito a algum benefício. Isso depende, a gente tem que dar uma analisada, cada caso é um caso, né? Então, assim, o pai dela faleceu, e como é que era a contribuição dele? Ele foi aposentado em que tipo em qual faixa etária de aposentadoria ela entrou? Então, assim, ela explica que contribuiu por um período, mas não explica que período seria esse. Exatamente, então isso você tem que verificar. Você vai ter o direito, por exemplo, a gente utilizando aí o termo da desaposentação, que ainda não foi julgado, mas que pode ser julgado ainda, foi vetado, mas foi vetado numa lei. Então você tem duas coisas distintas aí. Você tem uma decisão do STF ainda que está por sair, e temos um veto aí da presidente Dilma, que todo mundo ficou assombrado, mas não é muito de se assombrar, porque você fala assim... Daqui a pouquinho você explica sobre a desaposentação, porque tem um capítulo à parte aí para que as pessoas tentarem entender. Olha, então você que fez a pergunta aí sobre a sua mãe, então procure um advogado, procure uma orientação jurídica para tentar entender melhor e fazer os cálculos. Exatamente. Agora, a Natália, agora a gente tem uma outra dúvida de telespectador, o Alexandre de Niterói, ele quer saber quem contribuiu por 10 anos e já está na idade que seria de se aposentar, como é que fica a relação aí de trabalho, quanto que pode receber? Não, se ele só contribui com 10 anos, ele não consegue nem se aposentar. Ele tem que ter no mínimo 180 contribuições para se aposentar. Então, assim, ele teria que contribuir por 15 anos. Então, falta mais 5 anos. Mesmo que ele já esteja na idade de se aposentar, ele não tem direito a nenhum benefício? Não tem benefício. A menos que, e aí isso daí é uma coisa bem complicada, porque assim, nós temos uns outros benefícios, que são os benefícios chamados de benefício de prestação continuada. Mas isso seria uma coisa como se fosse assim, um auxílio do governo para que você não fique à míngua. Então, assim, como é que é esse auxílio? Uma coisa que todo mundo chama, é o LOAS. O que significa isso? Significa que o governo ele vai te dar um benefício ali de um salário mínimo, mas você tem que preencher certos pré-requisitos. E assim, se a pessoa tiver uma condição mínima, ela já não vai conseguir receber isso. Então é preciso que ele leve as documentações necessárias ao INSS, como esse período que ele contribuiu, fora a sua renda, para tentar fazer um cálculo se ele pode ter direito ao LOAS. Mas se ele tem acima de um salário mínimo, já não vai ter, porque assim, o LOAS você vai ter que ter
uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo para você ter direito a isso. Ou seja, o tempo de contribuição foi pelo ralo. Não foi pelo ralo, mas você pode pegar mais 5 anos de contribuição. Sim, tem que contribuir mais um pouco então. E agora tem também o Jailson de Caxias, ele está afastado há 4 anos por problemas médicos. Quando ele retornar ao trabalho, esses 4 anos vão contar por essa nova regra da aposentadoria? Não, se ele está afastado, ele está com um período suspenso aí, então não vai contar, vai voltar a contar quando ele voltar ao trabalho, porque aí ele vai voltar a contribuir. E vamos explicar agora o que é a desaposentação, afinal de contas, que foi vetada aí pela presidente Dilma. Muita gente que estava na expectativa de ter um recálculo do benefício, ser aposentado e continuar trabalhando, não viu muita vantagem, né? Agora não vai poder fazer mais? Ficou frustrado um pouco, mas assim, não é que ele não vá poder, ele pode recorrer isso judicialmente, né? Então assim, tem muitas ações aí já esperando um outro julgamento, mas assim, de imediato, ela aprovou uma lei, que é o mais comumente chamado 8595 por enquanto, mas vetou essa parte de desaposentação. Só que o que acontece? Existe já reconhecimentos, inclusive do STJ, reconhecendo que há um direito, porque é uma coisa muito simples, você fala assim, eu me aposentei hoje, continuei trabalhando e contribuindo, por que eu não vou poder recalcular minha aposentadoria se eu contribuir? Eu não posso ter um tratamento diferenciado. Você continua pagando a previdência, exatamente. Consequentemente você teria direito de receber mais. Não de receber mais, mas você ter aquele seu cálculo que foi feito há 5, 10 anos atrás, por exemplo, revisto para que ele aumente um pouco, porque você contribuiu um pouco mais. Então, assim, essas regras de desaposentação, elas não acabaram agora com o veto da presidente Dilma. O STF ainda está para julgar isso e vai julgar, e eu vejo com bons olhos e acredito que ele vai julgar positivamente. Só que tem uma questão aí que a gente, pode ser uma questão política ou não, mas isso não está andando com a velocidade que você queria, que nós queríamos, né? Claro. Então, assim, se não anda com essa velocidade, demora-se um pouco mais. Mas certamente isso vai ser reconhecido porque é uma questão óbvia, né? A sensação que as pessoas têm é que daqui a algum tempo, no futuro, não vão se aposentar, os filhos, os netos não vão conseguir ver esse benefício, até porque a expectativa de vida aumenta. Na sua opinião, teve realmente um prejuízo para as pessoas com a regra 8595? Eu não vejo como prejuízo, não. Eu vejo até como lucro isso, porque assim, você com essa regra 8595, você foge do fator previdenciário, que é o que achata muito a aposentadoria. A gente vê queixas contínuas de pessoas falando, eu sofri, eu contribuí por tanto e recebo só uma mixaria, recebo só um salário mínimo. Então, assim, com essa regra 8595, que também é uma regra, ela é progressiva, então assim, até 2018, 30 de dezembro de 2018, nós vamos ter essa 8595. Depois ela vai começar a aumentar um ano em cada final. É verdade. Então, ainda vamos ter mais mudanças nisso, não é possível que daqui a alguns anos a gente novamente volte a falar sobre esse assunto? E precisamos, porque assim, a Previdência, ela já é um órgão falido, né? Então a gente tem que trabalhar aí para melhorar. Tá certo. Muito obrigada e um bom dia. Eu que agradeço.